Hoje, que estou começando na sala da Sara, eu vou responder algumas curiosidades e perguntas que vocês me enviaram. Eu anotei algumas aqui, tá? E a primeira pergunta é: como foi engravidar tão nova? E qual foi a sua reação e a do Jonathan quando souberam? Gente, sempre foi meu sonho, desde muito pequena, ser mãe. Sempre. Era uma coisa que eu queria muito. Sempre fui uma pessoa muito materna, assim, com os meus amigos, com a minha família, que queria cuidar de todo mundo. E quando eu conheci o Jonathan, foi uma coisa muito rápida, nosso relacionamento foi muito rápido. Em alguns meses de namoro, acho que uns 2, 3 meses de namoro, ele já estava morando comigo. E quando eu descobri a gravidez, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque era a realização de um sonho, assim, para mim. Só que, ao mesmo tempo, foi um susto, porque eu não esperava. Fiquei, meu Deus, como é que eu vou contar isso pro meu pai, pra minha mãe? Foi um susto enorme. E eu lembro que, na época, eu tava com uma amiga no médico. Eu descobri indo, né, na minha ginecologista e tal. E o Jonathan tava no trabalho com meu pai. E na hora que eu descobri, a minha amiga ligou pra minha mãe e contou pra minha mãe. E a minha mãe, quando foi contar pro meu pai, a gente ri dessa história até hoje, porque ela ligou e falou: Márcio, fica sozinho. Sai de perto das pessoas, que meu pai tava em reunião, tipo, na empresa. Aí ele: o que foi, Simone? A Sara, Márcio, a Sara. E ela não falava o que era, na cabeça dele. Ele tava crente que, sei lá, tinha sido um acidente, tinha acontecido uma coisa super séria. E ele falou que, ele conta essa história, que ele chorou, desceu lágrimas, assim, meu Deus, o que aconteceu? Ela: a Sara tá grávida. Ele: é isso? E desligou o telefone. Acho que o susto dele foi tão grande em achar que seria um acidente, que quando ele soube o que era, ficou, tipo, de boa, assim. E aí acabou que ele que contou pro Jonathan, não tava na hora. Então, quando eu cheguei em casa do médico e eles chegaram do trabalho, tava todo mundo já sabendo, eu não precisei contar. O Jonathan tava branco, nervoso. Mas logo que todo mundo conversou, ficou tudo bem, assim. Foi uma notícia muito boa, muito feliz, porque era uma coisa que eu queria muito a minha vida inteira e o Jonathan também, então ficou tudo bem. Qual é o maior medo que você tem em relação aos seus filhos? Eu acho que é sobre a criação deles. Criar, educar é tão difícil. Cuidar, a gente cuida de boa, assim, eu me dou muito bem. Eu gosto muito de cuidar dele. Sabe aquele perrengue materno? Eu amo passar um perrengue materno, que você tá no shopping, tem uma cria aqui, outra aqui, um camão pendurado. Eu adoro essas coisas. Mas em relação a educar, que eu acho mais difícil, eu tenho medo de, não sei, não ser tão bem sucedida nisso. Mas eu acho que é o medo de toda mãe. E acho que é bobagem de mãe, sabe? Mas eu acho que o meu medo é em relação a educar mesmo, que é mais difícil, principalmente sendo criado com o avô perto, né? Mas eu acho que é só em relação a educar mesmo, no caso. Você planeja ter um outro bebê? Sim, gente, se eu pudesse, eu geraria 500 crianças. Brincadeira. Não, mas eu quero muito ter mais. Meu sonho é ter uma menininha. E eu tô com 3 meninos, então eu vou tentar até vir a menina. Brincadeira. Não, eu acho que é sério. Vou mesmo. Qual é o aspecto mais difícil da maternidade? Eu acho que, sem dúvida, é a questão da culpa, dos pitacos que as pessoas dão, sabe? É muito difícil, principalmente eu sendo uma figura pública, que as pessoas se sentem no direito de opinar muito, criticar muito sobre a nossa vida pessoal. Eu acho que é exatamente essa culpa, porque acaba que a gente escuta muito os pitacos das pessoas, acaba que aquilo entra e às vezes você se sente culpada. Poxa, eu tô aqui, tô trabalhando o dia inteiro, eu chego em casa, aí me dá uma culpa. Ou então eu vou fazer alguma coisa pra dar uma culpa. Eu acho que a maior dificuldade é a culpa em si, que toda mãe eu acho que tem, tanto por ela mesma, que ela se cobra demais, e porque as pessoas também cobram muito. Então eu acho que a maior dificuldade, assim, é a questão das pessoas dando muito pitaco e a culpa que a gente tem. Como foi a sua adolescência? Você morou em Gramacho mesmo? Gente, eu não tenho tanta lembrança da época em que eu morei em Gramacho, porque eu era muito pequenininha, mas eu tenho lembranças, sim, em Caxias, que foi... Não em Gramacho em si, Gramacho era muito, muito, muito pequeno. Mas depois de Gramacho a gente se mudou para um outro lugar ali em Caxias mesmo, e isso eu tenho muita lembrança. E foi uma infância muito boa. A gente morou em casa grande, então era eu e Saulo grudado o dia inteiro. Quando a gente pega foto
ver, né, a foto da nossa infância é muito, muito, sim, gostoso, porque meu pai, ele, quando ia lavar a garagem, sabe, a gente brincava, eu e Sala, a gente se jogava, fazia peixinho na garagem. Foi uma infância muito boa, muito gostosa e muito perto da minha família toda, então foi muito legal. O que você não perdoaria? Um pouco difícil responder essa pergunta, porque se você me perguntasse essa pergunta antes de tudo acontecer, né, antes, enfim, vocês sabem, né, eu ia dizer que eu não perdoaria, né, o que eu perdoei. Então eu acho que é muito do momento, é muito do que não dá pra gente falar o que faria se tal coisa acontecesse, se tal coisa não aconteceu ainda. Porque na época eu falava assim, cara, eu jamais perdoaria uma traição. Eu jamais perdoaria isso, eu jamais perdoaria aquilo. Era uma coisa muito certa dentro de mim. Eu tinha certeza absoluta que tinham coisas que eu jamais aceitaria. Só que quando eu passei por uma dessas coisas e eu perdoei, eu vi que não era bem assim, que a gente não tem como saber como vai reagir a certo tipo de coisa sem ter passado por aquilo. Então é meio difícil responder essa pergunta tendo passado por esse tipo de experiência, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Fala sobre a sua experiência com o perdão. Gente, eu acho que o perdão, ele vai muito de você mesma. Não que alguém mereça o seu perdão. Eu não perdoei ninguém porque a pessoa merecia o meu perdão. Eu acho que eu perdoei por mim. Eu não mereço estar carregando mágoa dentro de mim. Eu não mereço ficar carregando sentimentos ruins dentro de mim. Então, se eu não perdoo uma pessoa que me fez mal, eu estou fazendo mal a mim. Eu meio que entendo isso. Então, quando eu decido perdoar algo, eu decido me curar, me tratar, eu ficar feliz, sabe? Porque quando você não perdoa alguém ou alguma situação, você vai carregando mágoa, vai carregando coisas, raiva, e é um sentimento tão corrosivo, assim, para a pessoa. Então, o que eu penso de perdão, a minha experiência com o perdão, foi pensando em mim, numa forma que eu alcancei, uma consciência que eu alcancei, que aquilo só me faria mal. Então, indifere se a pessoa merece ou não, se a pessoa está fazendo algo para receber o seu perdão ou não. Eu, Sara, perdoo indiferente, independente de quem ou do que, porque o perdão eu acho que é para nós. E eu acho que você até responde um pouco a próxima pergunta, que é qual a sua opinião sobre traição? E exatamente o que eu falei sobre o perdão, porque eu acho que a traição não tem a ver com a pessoa que foi traída, tem a ver com quem trai. E hoje em dia, todas as pessoas que passaram por isso, foram vítimas de uma traição, atribuem aquilo para si. E se você atribuir isso para você, você vai criar um poço sem fundo de sentimentos ruins que vão cada vez mais te destruir, e a pessoa em si que te machucou vai ficar bem, e você não. E não tem que ser assim. Então, a traição tem a ver com quem trai. Poxa, passei por um problema, alguém me traiu, nananã. Cara, mal é a pessoa que fez. Quem tem que carregar a culpa, quem tem que carregar... Se alguém tem que carregar um sentimento ruim, essa pessoa não é você. Então, eu entendo isso de traição. Não é culpa minha, não tem que existir uma culpa para a pessoa ter te traído. Não existe só, poxa, essa pessoa me traiu porque realmente eu não sou tão bonita, ou eu não estava em casa, não estava ativa ali, não estava participando. Não existe isso. Nunca vai ter uma culpa da vítima, sabe? A culpa de quem trai é de quem trai. E a pessoa traída tem que entender isso, porque acho que se você não entende, você também não pode fazer a parte do perdão que eu falei, que é de perdoar por você, sabe? A gente tem que alcançar essa consciência. Quando você for traída, se, né, por um companheiro, uma companheira, um amigo, alguma coisa assim, você tem que pensar que tem tudo a ver com a pessoa e nada a ver com você, porque senão você vai se destruir aos poucos sem perceber. Porque o vitimismo e essa automisericórdia não faz bem para ninguém, para ninguém. Então, quando a gente atinge esse nível de consciência do que é, porque não existe, gente, porque às vezes você vai perguntar para uma pessoa que já traiu, às vezes a pessoa fala, cara, eu também não sei o porquê, eu amo tal pessoa, nunca, jamais faria isso, e eu fiz, e... Tá entendendo? Não existe, não precisa necessariamente existir
um motivo ou um culpado, então eu acho que a traição tem a ver com quem trai. E quando a gente atinge esse nível de conhecimento, dessa consciência, a gente entende de que o perdão tem a ver com quem perdoa. O que te levou a mudar de igreja? Gente, eu nasci e fui crescida na igreja que meus pais frequentam. E sempre gostei, nunca pensei em mudar de igreja, sair da igreja, nem nada disso. Só que meu irmão, de uns tempos para cá, acho que todo mundo acompanhou, conhecemos o apóstolo Robson, que é do ministério que eu tô hoje, e meu irmão passou por uma transformação linda, linda demais. E foi algo que eu me identifiquei muito. Eu sempre fiz de tudo para ser uma pessoa boa, para não fazer besteira, não cometer nenhum erro, sempre pensei muito antes de fazer. E antigamente, antes de eu encontrar esse ministério, eu não conseguia olhar para mim e ver muitas coisas a ser mudadas, por exemplo, a ser melhoradas. Eu era muito assim num estado bem cômodo, sabe? Depois que eu encontrei e conheci esse ministério e fui encontrando verdades que eu nunca tinha escutado antes, eu percebi que eu posso ser assim, a melhor pessoa do mundo, sempre vai ter algo dentro de mim a ser tratado, a ser mudado, a evoluir. Eu entendo que é algo ilimitado para se alcançar. Então, esse ministério me abriu coisas assim que eu me identifiquei muito, me motivou a ser alguém melhor. Você nunca vai ser bom o suficiente em nada. Em nada. Você pode ser o melhor do mundo em fazer tal coisa, mas você nunca vai atingir o topo. Você sempre vai poder ser melhor. Você sempre vai poder ir além e mais. Então, quando eu conheci esse ministério e tudo mais, eu enxerguei isso e me identifiquei muito com tudo. Senti coisas que eu nunca tinha sentido na minha vida. Vivenciei experiências que eu nunca tinha vivenciado antes. Então, eu não teve um motivo, nenhuma briga, não teve nada. Eu simplesmente me identifiquei muito. E é ali que eu me encontrei comigo mesma, me encontrei com Deus. E é isso, né? Nada muito, assim, nossa, mas é realmente algo comigo. O meu eu, o meu espírito, assim. Então, eu mudei por conta disso. Você é casada com o Jonathan no papel? Não sou. Quando eu e Jonathan casamos, a gente tinha acho que 8 meses de namoro. Eu tava grávida de 2 meses, 3 meses por aí. E a gente arrumou o casamento, foi tudo muito às pressas, fomos muito rápidos. E acabou que a gente se preocupou mais com o religioso e fizemos a cerimônia e tudo mais. E a gente ia entrar com a documentação no cartório no civil um pouco depois. E acabou que a gente casou no religioso e nunca mais viu essa história. Então acabou passando e até hoje eu não casei no papel. Se você perdesse todo o seu luxo agora, como você se sentiria? Gente, o que eu vou falar agora é muito sincero, de verdade. Eu não sou presa a nada, a dinheiro, a luxo, nada disso. Meu coração não tá nisso, sabe? E eu acho que, não sei, eu viveria... Cara, se você me perguntasse assim, Sara, me fala o teu nível, onde você sonha e tá? Eu ia falar, olha, eu venderia tudo, pegava minhas crianças, tá? Uma barraquinha e acampar num monte. Brincadeira não, é verdade, faria mesmo. Então, assim, eu não sou apegada ao luxo, então se acabasse agora, eu ia estar lá num monte acampada, numa barraquinha. Mas, assim, de verdade, eu não sou presa a isso. Eu cresci muito... Quando eu fui crescendo, desde que eu me entendo por gente, né? Eu fui vendo isso, então isso nunca foi algo demais pra mim, assim. Nunca foi nada demais, sabe? Então, acho que se eu perdesse hoje, lógico, eu não vou mentir. É totalmente diferente, mas a gente se adapta. E se meu coração não tá nisso, eu acho que não seria nada demais pra mim mesmo. Qual a profissão você teria se não fosse digital influencer? Gente, digital influencer, eu não sabia nem que isso era uma profissão. Quando tudo começou a acontecer, eu comecei a ganhar muito seguidor no Instagram. Eu nem sabia que existia isso de você ganhar dinheiro com o Instagram, pra ser muito sincera. Meu principal plano de vida era medicina. Eu fiz 3 períodos de medicina. Sempre sonhei desde pequena. Eram os meus 2 maiores sonhos da minha vida. Ser mãe, em primeiro lugar, e ser médica. E
quando tudo aconteceu e eu entrei nesse trabalho aí, que as portas foram se abrindo e tudo mais, eu já era mãe e, cara, ter os meus filhos perto de mim no meu dia a dia, trabalhar com eles. Acaba que eu tô ali com as crianças, às vezes eu tô com uma criança no colo, outra aqui brincando, e eu tô fazendo um publi, tô trabalhando. Então, ter essa possibilidade de trabalhar com os meus filhos perto de mim, trabalhar de casa, montar minha própria agenda, isso foi incrível para mim, por isso que eu me encantei muito por esse mundo, né, da internet. Mas se eu não fosse digital influencer, eu com certeza estaria na área da medicina. O que a Sara adulta ainda carrega da Sara criança? Tudo. Absolutamente tudo. A única coisa que mudou é que eu fui ganhando experiência de vida, amadurecimento e evolução. Mas eu sou exatamente a Sara que eu era criança. Eu acho que as minhas qualidades, os meus adjetivos, assim, eu sou muito calma, muito pacífica, muito carinhosa, muito meiga, e isso eu sou desde que eu me entendo por gente. Então eu sou exatamente a mesma Sarinha. Antigamente me chamavam na escola de Sarinha Coração. Eu sempre fui muito quietinha, muito mansinha. Então eu sou exatamente essa mesma Sara, só que muito mais sábia, experiente e mais vivida, né? Se você pudesse saber algo do seu futuro, o que gostaria de saber? Minha vida no céu conta? Eu ia querer saber como que é lá. Pra mim, esse é o meu futuro, se Deus quiser. Qual a coisa mais legal que aconteceu na sua vida? Eu acho que meus filhos. Ter vivido a experiência de gerar, de amamentar e a experiência que eu vivo até hoje de ser mãe em tempo integral. E depois disso, minha vida mudou. Eu me transformei na mulher que eu sou hoje devido aos meus filhos, à minha família. E com certeza tudo isso aqui é uma experiência também que nem se fala, uma das experiências mais legais, né? Tirando a maternidade em si, eu acho que tudo isso que eu tô vivendo hoje, de ter essa oportunidade do programa, que, cara, isso é muito legal, eu nunca imaginei ter isso. Eu falei com uma amiga esses dias e falei assim, cara, eu tô vivendo e realizando um sonho que eu nem sabia que eu tinha. Então, tá sendo, assim, uma das experiências mais legais que, com certeza, eu posso afirmar isso que eu tive na minha vida. Quase chorei. O que mais ocupa o seu tempo? Preciso nem falar que são as crianças, né? No caso, eu tenho 3. E muito pequenos, né? João e Josué têm praticamente a mesma idade, é um mesinho só de diferença. Então, são 2 nenéns. Muito, muito, muito sapequinhas, né? Que tomam muito meu tempo. E o José, que é super carente de atenção. O José me puxou demais. Ele é extremamente carinhoso. Ele quer abraço, ele quer beijo, ele quer atenção o tempo inteiro. E ele puxou um pouquinho do meu irmão também, que ele gosta de holofotes, né? Todo mundo olhando pra ele. Então isso, com certeza, toma maior parte do meu dia, né? Toma todo o meu tempo. Qual é a sua relação com a Madá? Gente, isso é uma coisa que me perguntam o tempo inteiro nas redes sociais. E a relação que eu tenho com a Madá é extremamente de amor. Eu amo ela como se fosse a minha filha. E desde o início, a gravidez inteira da mãezinha dela, o parto, desde quando ela era nenenzinha, eu amei ela como se ela fosse minha filha. E isso não mudou, independente dos erros, dos meus erros, dos erros dos pais dela. Nada disso mudou. E, lógico, eu amo com muito respeito a mãe, ao pai. Eu sei o meu lugar de madrasta, mas eu amo ela como se ela fosse minha filha. E ela é a filha que eu ainda não tive, então eu vou pro shopping, compro 300 vestidos, laços e brinquedos rosa. E eu amo ela como se fosse minha filha. Por que trocaram o nome do Josué? Gente, teve muita gente que me criticou em relação a isso, de ter mudado o nomezinho dele. Para quem não sabe, o nome dele era Davi Lorenzo. E eu já tenho meu sobrinho, né, Davi, com esse nome. Então eu tiraria o Davi, só que o Lorenzo eu pensei assim, cara, eu tenho o João e o José, que são o João Márcio e José Márcio, que é o nome do meu pai. E agora eu tô com o José que não tem esse nome. Eu não quis que lá na frente, em momento nenhum, ele olhasse para ele e se sentisse diferente por ser adotado, se sentisse diferente por
a mãe dele não ter escolhido um nome para ele. Então eu pensei assim, cara, se eu engravidasse hoje e fosse menino, que nome eu daria? E esse nome era Josué. Então quando eu peguei o Josué, eu pensei, cara, eu vou botar Josué porque é o nome que eu escolhi para ele. É um nome que eu gerei um amor dentro de mim para ele. E quis colocar o Márcio para ficar igual aos meninos, para amanhã depois ele olhar e falar, eu sou sim parte dessa família, e não ter nem um mínimozinho de detalhe que dissesse o contrário para ele. O que aconteceu entre você e o Jonathan teve a ver com a mudança de igreja? Gente, então, teve. Quando eu conto isso, eu até li uns comentários na internet assim, falando, não, deve ter algum outro motivo, porque não é possível que exista uma crise num casamento por conta só disso. Só que é só isso. A nossa vida inteira, meu casamento, né, desde o início com o Jonathan, tudo que encontrávamos que um queria e o outro não concordava, um cedia pelo outro. Às vezes eu cedia por ele, às vezes ele cedia por mim. Só que hoje, eu, Sara, encontrei algo que eu não estou disposta a ceder. E ele também não. Estamos tentando resolver o máximo. Bem, estamos bem, não brigamos. Estamos juntos ainda na mesma casa, tudo mais. Nada muito, nossa, briga, nada disso. Então, só que sempre que a gente senta para conversar sobre isso, para tentar resolver isso, a gente não consegue achar uma solução. Porque nem eu nem ele a gente quer abrir mão. Só que os dois vêm tentando, e eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo para os dois lados, para ficar tudo bem. E realmente, eu já até li um comentário de uma pessoa falando assim, nossa, mas só uma igreja, por que você não aceita e fica na igreja que você tá, fica na igreja do seu marido? Só que aí eu respondo, poxa, mas é só uma igreja, qual é o problema de eu mudar de igreja? É uma coisa tão pequena, perto do que eu já cedi, perto do que eu já passei por cima, que eu não vejo uma mudança de igreja como uma coisa, né, demais, assim, que não se possa passar por isso. Então, por isso que eu realmente não estou disposta a ceder, né, não estive, porque é uma coisa que eu quero demais. É algo que é muito importante para mim. E se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, se eu estivesse indo atrás de coisas realmente que é muito contra, assim, a nossa família, nosso casamento e tudo mais, até tudo bem. Mas como é uma coisa que eu não vejo, eu, Sara, não vejo nada demais, eu não estou disposta a ceder. Só que estamos ainda no processo. Isso é uma coisa que eu jamais falaria na internet, falaria aqui num programa para vocês, porque é um processo que ainda não encerrou, assim. Estamos tentando, né? Mas como meu pai foi pastor e todo mundo quis saber, é por causa da mudança de igreja, sim. Mas, gente, eu não acho que eu tenha culpa, que o Jonathan tenha culpa de nada. É normal um casal não concordar 100%. É normal um discordar do outro, nem sempre a gente vai ter o mesmo pensamento que o outro, somos pessoas diferentes, com nossas personalidades diferentes, só que o que casa, que um casamento é isso, é um ceder pelo outro para encaixar, para casar. Casamento é uma casa em movimento, é uma coisa que se move, que se une e que cede um pelo outro por amor. Então, estamos tentando fazer isso aqui. Se a gente vai conseguir, se não vai, só Deus sabe. Mas eu hoje, né, Sara, hoje encontrei algo que não encontrei, me encontrou. Então, a gente tá no processo ainda, mas eu só queria esclarecer isso, porque tem gente que fala, cara, é impossível a crise no casamento de vocês estarem brigados, separados, é por conta de uma mudança de igreja, mas sim, Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tá. Agora, para descontrair um pouco, vou fazer uma pergunta, né? Menos polêmica, não é mesmo? Qual foi a comida mais estranha que você já experimentou? Cara, eu não consigo pensar em nenhuma comida muito estranha. A única comida, assim, que eu acho esquisita, a textura, é japonês. Não que eu não goste, eu gosto. Só não sou muito chegada. Eu comia muito antes de eu ser mãe. Só que eu não sei se vocês sabem, mas na gravidez não pode comer nada cru. Então eu fiquei os 9 meses da minha primeira gravidez, né, do José, sem comer. Quando o José nasceu, eu peguei ranço.
eu acho que é mais estranho pra mim. Eu até me forço a comer hoje em dia. Porque quando se reúne todo mundo pra comer japonês, se você fala, eu não como japa, todo mundo já olha pra você, tipo, quê? Então eu me forço a comer. Quando eu como, eu... estranha, não desce mais. Então eu acho que a comida mais estranha hoje pra mim é a comida crua, né? O salmão cru e tal.